Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Como é que tá? Tudo tranquilo? Estudando bastante? Tenho certeza que sim, né? Tão bom estudar, tão bom a gente ter um tempinho para aprender, né? Aprender é muito gostoso, né? Quando a gente aprende, a gente fica feliz e a gente sabe que a gente pode aprender muito mais. A gente nunca para de aprender, né? Eu estou estudando há anos e vou continuar estudando ao longo de toda a vida porque é muito gostoso, né? Espero que você também goste disso e espero que você goste de matemática, né? Matemática é muito gostoso também quando a gente sabe e quando a gente pode aprender de uma forma gostosa e tranquila. Vamos lá? Então nós temos uma tarefa de casa, espero que você tenha feito essa tarefa, né? Espero que você tenha entendido. Olha o que acontece aqui. Nós temos algumas expressões aqui, numéricas, para nós resolvermos. Lembre-se que a prioridade, né? Eu não tenho nem como somar aqui, então eu tenho que resolver primeiro a potência, né? Então a letra A, nós ficamos lá com 2 ao quadrado mais 1, né? Lembrando que 2 ao quadrado é 2 vezes 2, então eu tenho 4 e o meu 4 mais 1 eu vou ter 5. Então 4 mais 1, 5, fechamos ali a primeira expressão numérica. Vamos para a segunda. Veja que a segunda eu tenho um parênteses, né? A prioridade aqui é resolver primeiro esse parênteses e dentro do parênteses eu tenho também uma prioridade importante. Eu tenho que resolver primeiro esta potência. Só que veja o detalhe, a gente já tem isso pronto, né? A gente já fez 2 ao quadrado mais 1. Então, eu posso utilizar o resultado, que é 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. 5 ao quadrado mais 1. Né? Veja, quando eu estou lidando com quadrado, na verdade eu tenho que lembrar da tabuada, né? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então, eu tenho lá 25 mais 1, que vai dar 26, ok? Então, utilizamos, né, um cálculo que já estava pronto para poder resolver a letra B. Letra C. Pare agora o vídeo, né? Se você não teve condições de fazer, não teve tempo, estava estudando outras matérias e tal, né? Estava jogando futebol, brincando, jogando videogame, passeando com a família, isso é bom, muito bom. A gente tem que ter um momento de lazer e tem que ter um momento de estudo, né? Não pode ficar só estudando, como também a gente não pode ficar só brincando. A gente tem que balancear as duas situações, né? Para que a gente possa ter momentos de descontração e a gente também pode aprender brincando, né? Muito bom aprender brincando também, porque é gostoso também aprender. Mas se você não conseguiu fazer ou não teve tempo, para o vídeo agora e tenta fazer agora a letra C. Eu fico aqui te esperando para que a gente possa fazer junto. Vamos lá? Vou até fingir que parou o vídeo. Pronto, agora a gente continua. Então vamos lá. Fica lá, 2 ao quadrado menos 1, tudo isso elevado ao quadrado menos 1, né? Então eu vou te perguntar, o que eu tenho que fazer aqui primeiro? Eu posso fazer a subtração? Não, né? Eu tenho que fazer primeiro a potência. Então vai ficar 4 menos 1 elevado ao quadrado menos 1, ok? Aí, 4 menos 1 é 3, então eu tenho lá 3 ao quadrado, né? Isso é igual a 3 ao quadrado menos 1. Aí 3 ao quadrado, tabuada do 3. 3 vezes 3, 9. Então eu tenho 9 menos 1, isso vai dar 8. Tá aí, ok? Então fechamos o nosso primeiro exercício que ficou para casa, né? Deu 5, 26 e 8. Vamos agora para uma segunda situação. Olha que interessante, né? Ó, o nome é coincidência, não fui eu que fiz, né? Paulo utiliza um recipiente 1, né, em formato de cubo, para abastecer a água de um recipiente também em formato de cubo 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, né? Vamos pensar uma coisa. A quantidade de água que vai caber nesses recipientes, como é que eu vou determinar essa quantidade de água? Veja, a quantidade de água que cabe, ela está associada à capacidade do recipiente, né? Ou seja, tem até uma situação aqui, a quantidade de água que cabe na minha garrafinha aqui, ela está associada à capacidade do recipiente de conter esse líquido. Essa capacidade do recipiente, eu posso determinar calculando o volume dele, né? No caso aqui da garrafinha, eu teria que calcular o volume interno. Ela tem uma parede aqui, né, espessa, que faz uma diferença significativa. Então eu teria que calcular o volume interno. Mas no nosso caso ali,
nós vamos considerar que essa parede é muito fininha ao ponto dela não influenciar o nosso cálculo, né? É uma parede bem fininha ali. Então eu vou calcular o volume. Para eu calcular o volume, eu chamo, quando eu tenho um cubo, se a gente lembrar do desenho do cubo, o cubo é um sólido geométrico, né? A gente chama de sólido geométrico, que tem as 6 faces iguais. O que seria mais perto de um cubo? Um dado, né? Aquele dado que a gente usa para jogar ali um jogo de tabuleiro, alguma coisa assim, seria um cubo, né? Onde ele tem ali as 6 faces iguais. E ele tem as mesmas medidas, que a gente chama de aresta. Aresta, aresta, né? Então, nós dizemos que o volume do cubo é aresta vezes aresta vezes aresta. O que seria, na verdade, aresta ao cubo. Ok? Então, para eu calcular o volume do primeiro recipiente, eu vou colocar lá 3, que é o valor dele, elevado ao cubo, que seria 3 vezes 3 vezes 3. Eu vou ter lá um volume de 27. No caso, ele está dando decímetros, a unidade seria decímetros cúbicos, porque na unidade também ela vai multiplicar. São 3 decímetros vezes 3 decímetros vezes 3 decímetros. Então, decímetro vezes decímetro dava decímetro ao quadrado vezes decímetro, decímetro ao cúbico. Lembre que a unidade ela vai acompanhando. Decímetro é uma unidade de comprimento. Aí, quando eu multiplico aqui A vezes A, eu estou calculando a área dessa face. Então, decímetro vezes decímetro seria decímetro ao quadrado. Aí é a unidade de área. E aí decímetro ao cubo, unidade de volume, né? Vamos calcular agora o volume do segundo cubo. Seria aresta ao cubo, seria 6 ao cubo, e aí tem um detalhe. Se eu fizer 6 vezes 6 vezes 6, eu vou encontrar 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6, 216 decímetros cúbicos. Tá aí, ok? Né? Então, nós temos um primeiro recipiente que tem um volume de 27 decímetros cúbicos e um segundo recipiente que tem um volume lá de 27 decímetros cúbicos e o outro 216 decímetros cúbicos. Agora, olha o que ele pergunta. Eu vou só anotar agora os volumes para a gente poder apagar aqui o quadro e continuar. Então, o nosso primeiro cubo, ele tem um volume 1 de 27 decímetros cúbicos e o nosso segundo cubo tem um volume 2 de 216 decímetros cúbicos, ok? Então eu vou apagar aqui para que a gente possa dar sequência ao nosso raciocínio. Qualquer coisa você volta o vídeo e dá uma olhadinha ali no cálculo que a gente fez, né? Então vamos lá, olha o que ele pergunta na letra A. Quantas vezes ele precisará encher o recipiente 1? Porque a ideia é, eu vou colocar água no recipiente 1 para encher o 2. Né? Lógico que uma única porção de água de 1 não vai encher o 2. Eu preciso saber quantas porções, quantas vezes eu preciso encher esse cubo 1 para que eu possa completar o 2. Na verdade, para fazer esse cálculo, eu vou dividir o volume 2 pelo volume 1. E nós vamos encontrar lá 216 divididos por 27. Se eu faço esse cálculo, eu vou encontrar 8. Então eu vou precisar encher 8 vezes o volume 1, né, para poder completar o volume 2. 8 vezes o cubo 1 para completar o cubo 2. A letra B ele fala o seguinte, presta atenção. Quantas vezes ele precisará encher o recipiente 1 para abastecer 1/3 do 2. Então, veja uma coisa. Primeiro, eu tenho que achar 1/3 de 216. Lembre que esse 1/3 de, esse de significa uma multiplicação, né? Então, 1/3 de, eu vou fazer 1/3 vezes 216.
Lembrando que eu tenho o elemento neutro ali da divisão, ele está escondidinho ali, e na multiplicação eu multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Então eu tenho lá 216 divididos por 3. Isso daí vai dar aproximadamente, aliás, esse daí vai dar exato, não dá nem aproximadamente não, vai dar igual a 72. Ok? Então eu vou ter um volume de 72 decímetros cúbicos que eu preciso encher, que daria em torno de 1/3, né, do 1/3 ali do nosso recipiente 2. Ok? Aí o que acontece? Para eu descobrir quantas vezes, eu vou dividir agora o 72 por quanto? Por 27. E aí vai dar aproximadamente 2,6. Então eu teria que encher 1, 2, 3 vezes, porque ele fala em encher. Eu encheria 3 vezes e na terceira vez sobraria um pouquinho de água no recipiente 1. Então eu encheria 3 vezes e sobraria ali um pouquinho de água ainda no recipiente 1. Ok? Então fizemos um exercício muito interessante que tratou dessa situação. Agora, olha aqui, ó. Para encontrar o lado de um quadrado, basta calcular a raiz quadrada da área desse quadrado. Por exemplo, a área do quadrado é 16, ok? A raiz quadrada de 16 é 4. Por que a raiz quadrada de 16 é 4? Porque 4 ao quadrado é 16, né? Ou seja, na operação inversa da raiz, eu tenho a potência. Então, se a raiz quadrada de 16, seguindo o exemplo ali, raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. E é uma raiz de índice 2, uma raiz quadrada, né? Aí eu quero saber 25. Então, quem é a raiz quadrada de 25? Porque, na verdade, a área é lado ao quadrado, ok? Para eu isolar o lado ao quadrado, na matemática a gente diz o seguinte, lado ao quadrado igual a área. Para eu isolar, o quadrado vai passar em forma de raiz. Seria a operação inversa ali da potência. Então, raiz de 25 é 5. Por que raiz de 25 é 5? Porque 5 vezes 5 é 25. Então, esse primeiro quadrado aqui, ele tem um lado valendo 5. No caso, como a área é 5 centímetros quadrados, o lado vale 5 centímetros. Centímetro quadrado é unidade de área, é centímetro vezes centímetro. E unidade de comprimento, né, unidade do lado, é centímetro. Agora, a raiz de 64. Né? A raiz de 64, ela vale 8. Por que ela vale 8? Porque eu sei lá da tabuada do 8 que 8 vezes 8 é 64. Então, na letra B, o nosso quadrado vai ter um lado de 8 centímetros. Na letra C, 144. Né? 144, veja uma coisa. A raiz de 100 é 10. Então, é um valor acima de 100. Na verdade, o 144 é 12. Por quê? 12 vezes 12 é 144. Lembrando que aí você vai fazer por tentativa, né? Acima de 10 a gente tem que começar a fazer por tentativa, ok? Então o que acontece? 144 eu sei que é uma raiz acima da raiz de 100. E a raiz de 100 é 10. Então eu testo 11, testo 12, testo 13. No 12 eu já encontrei 12 vezes 12, 144. Então aqui, 12 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer com a raiz de 169. Eu vou seguir o mesmo raciocínio. Como é maior que 144, o 169 é maior que 144, a raiz de 169 é maior que 12. E se eu testar, vai dar 13, porque 13 vezes 13 é 169. Então, aqui, 13 centímetros. Ok? Então, agora, olha que interessante, eu coloquei uma malha aí, usando a malha quadriculada, desenho quadrados com aquela medida, 3, 5 e 8. Vou dar um exemplo aqui, ó. Com 3 unidades, para eu desenhar um quadrado, eu tenho que usar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3.
ok? Aí para você praticar, para o vídeo, copia essa malha ali no caderno, né? E você daí trabalha em cima aí do teu desenho, beleza? E daí um próximo exercício seria esse daqui, para a gente colocar em ordem crescente, utilizando aí o processo de estimativa, né? Alguns valores não têm raízes exatas, né? Mas a gente tem que estimar esse valor. E um último exercício aí para você determinar a área do quadrado, né? Sabemos que a área do quadrado é 100, 16 e 144, para você caprichar aí e usar o que nós fizemos aí nesse primeiro exemplo, beleza? Um bom estudo para você, capriche, né? São 3 exercícios importantes para que a gente possa corrigir no próximo encontro. Um abraço, meu querido.